aí, tudo bem com você? Hoje eu quero voltar a falar de livro, falando sobre esse primor chamado A Ilha das Árvores Perdidas, da autora turco-britânica Elif Shafak. Pois bem, eu recebi esse livro já faz meses da tag Curadoria e eu vi que ele estava com uma nota muito alta lá no aplicativo, muita gente falando bem. Enfim, também outras pessoas que eu conheço que gostaram e tal. E eu peguei ele, né? Tô toda descoordenada nas minhas leituras. Esse último ano eu me perdi totalmente, né? Aconteceu várias coisas. E daí agora que eu consegui efetivamente mergulhar nele. E de certa forma eu fiquei procrastinando para terminar. Mas não porque tivesse difícil, enrolado, mas porque é um livro que me fez mergulhar numa realidade, numa história, de uma forma que eu já tô sentindo falta dos personagens. Parece que eles são pessoas mesmo que eu conheci e que eu gostaria de estar conversando com eles. Vocês podem ver aqui como tem várias marcações de trechos que eu me encantei muito, muito, muito. Eu não conhecia essa autora. Não sei se na Europa ela é mais conhecida, enfim, né, tem vários reviews aqui bem interessantes, mas o que eu gostaria de dizer é que eu também não sei muito bem como descrever esse livro sem estragar a experiência de ninguém. É um romance que nos conta muito sobre uma história familiar que vai se desenrolando através de algumas gerações, e ela se inicia com uma adolescente chamada Ada, que na verdade esse não é bem o início, mas eu vou optar por começar por aqui. Tem algo que vem antes, mas a partida da história também acaba sendo mais essa. A gente tem essa adolescente morando em Londres, que vem de uma família de origem do Chipre, e um dia ela tá lá na aula, a professora faz uma pergunta e essa menina começa a gritar. Ela tem em torno de uns 15 anos, eu acho, e ela começa a gritar e não consegue controlar esse grito. É um grito visceral que sai e ninguém sabe por que ela tá gritando. A professora não entende, os colegas não entendem, começam a tirar sarro, começam a filmar. A diretora chama o pai da Ada na escola. E aí a gente tem o começo do desenrolar desse romance. Nós vamos entender que a mãe da Ada faleceu não faz muito tempo, de causas desconhecidas para nós leitores nos primeiros capítulos. Depois começa a ficar um pouco mais definido o que acontece com a mãe da Ada. E o pai, o nome da mãe é Daphne, e o pai tem muita dificuldade de lidar com a perda da esposa, porque ele realmente era totalmente apaixonado pela Daphne. Ele se chama Costas. E ele também tem muita dificuldade de falar e se comunicar com a filha. Pensando que já é um pouco complexa essa relação entre pais e filhas adolescentes, né? Mas ali a gente consegue ir percebendo que tem algo a mais, que não é apenas uma questão geracional esperada. Existe uma barreira invisível que vai se formando ali entre eles e que se baseia também muito em alguns não ditos. O Costas e a Daphne, o que a Ada sabe é que eles vieram do Chipre, o pai de uma família grega e a mãe de uma família turca. Achei muito interessante conhecer mais sobre a história do Chipre nesse livro aqui, porque eu não sabia nada, eu era totalmente ignorante, e a gente vai entendendo que é uma ilha muito bonita, né, paradisíaca, que
ela sofre há muito tempo com invasões, golpes de Estado, colonialismo, e mais recentemente, no século XX, essa ilha ela foi totalmente rachada por esses conflitos políticos. A ilha, ela é... As duas principais comunidades são a comunidade grega e a comunidade turca. A turca fica mais ao norte e a grega mais ao sul, se eu não me engano é isso. E, inclusive a capital Nicósia tem várias situações ali que a gente vai conhecendo do impacto dessa divisão. A ilha era uma colônia britânica por muitos e muitos anos, começou a buscar a sua independência, só que no meio disso também se aflorou muito o conflito mais étnico entre as duas comunidades, a comunidade grega e a comunidade turca. E aí a gente entende que o pai é de uma família grega, o Costas é grego, e a Daphne seria de uma família turca. Mas que no final, e isso a gente vai vendo ao longo do livro, a autora tenta também resgatar o quanto essa divisão acaba sendo bem problemática e o quanto é importante que eles voltem a se enxergar enquanto um país que tem, sim, né, diferenças entre as duas comunidades, mas que são todos da ilha, são todos cipriotas, como se chama, quem nasce no Chipre. E esse senso de identidade nacional me parece que ser ainda uma ferida muito em aberto ali nesse contexto todo. Mas enfim, isso é o que a Ada sabe, né? Que eles tiveram que sair do Chipre para ficar juntos porque eram de comunidades diferentes, criando uma situação meio Romeu e Julieta ali. Então eles vão para a Inglaterra, a Ada nasce lá. E, ao mesmo tempo, quando ela tenta investigar mais sobre essa história, o pai, ele se fecha de uma forma que não quer falar do passado, né? Não quer lembrar de algumas coisas. E a gente vai entendendo que tem uma história de muita dor e de muito sofrimento que é não dita ali. E nisso, o livro vai puxando várias trilhas temporais. A gente tem ali a Ada, que está ali na década de 2010, que já é passado, né? Quem diria? Parece que foi ontem. E aí tem uma outra linha que se desenha na década de 70, quando o Costas e a Daphne estão iniciando o relacionamento, que são bem novinhos, e tá um caos no Chipre se instaurando, uma guerra civil entre os turcos e os gregos. E aí também a gente tem uma linha que vai mais ou menos ali entre o início dos anos 2000, com o Costas e a Daphne um pouco mais velhos, mas ainda antes da Ada. E paralela a essas linhas de tempo, nós temos uma personagem narradora que é muito peculiar, que é uma figueira, uma árvore figueira. E essa personagem tem uma coisa muito interessante na forma como ela descreve as situações que ela foi presenciando ao longo do tempo. E a gente vai entendendo que ela tem um significado muito especial para o Costas e para Daphne. Inclusive, o Costas pega uma muda dessa figueira no Chipre, e aí a gente entende que essa árvore ficava num barzinho, uma taberna, que era a Figueira Feliz, onde ele e a Daphne se encontravam inicialmente. Então tem um histórico de afeto também ali. E ele leva para a Inglaterra para tentar plantar lá. E ele planta essa figueira no jardim, assim que a Ada nasce também. E elas vão meio que crescendo juntas, mas aí também ela meio que mantém as memórias de árvore dela de décadas e décadas atrás. A forma como essa figueira se comunica é muito interessante, porque ela traz um olhar
diferente desse olhar humano, mas que ao mesmo tempo também parece muito humanizado. É uma coisa muito louca e muito difícil de conseguir descrever aqui. Mas essa personagem vai tendo um papel fundamental para o nosso entendimento dessa história familiar, das gerações que estão ali, o contexto do Chipre, e ela ainda traz várias outras analogias e informações envolvendo biologia, envolvendo como as árvores vivenciam o mundo, como alguns animais também passam por algumas situações, e ela vai construindo essas pequenas pílulas de sabedoria. Não é bem isso, mas ela vai conseguindo tecer uma abordagem sobre os eventos que nós presenciamos no livro que é muito única. E no final, eu não vou contar aqui, porque realmente bem no final mesmo, a gente vai entendendo um pouco melhor da onde que vem esse olhar dessa árvore. Então, é muito, muito bacana. Inclusive, tem várias referências que a autora coloca no final, assim, de coisas sobre árvores, insetos e tudo mais. O Costas, ele gosta tanto de árvores e da natureza que ele se torna um biólogo especialista nessa área. E ao mesmo tempo traz uma mensagem ambiental bem interessante ao longo do livro, sem ser panfletária, né? É uma abordagem muito tocante e que não se apoia no vazio, né? Traz ali elementos científicos, inclusive, que fazem pensar. E então a gente tem a narrativa dessa terceira pessoa, né, em várias décadas ali, e a gente tem a narrativa da figueira. E o que a gente vai vendo é o quanto os traumas familiares vão se desenrolando e o quanto alguns traumas são muito difíceis de serem falados, né, de serem expostos. O Chipre passou por episódios extremamente violentos, e inclusive eu destaquei uma das frases que fala sobre o impacto dessa questão da guerra civil, em que é uma coisa que não é esquecida de uma hora para outra, que mesmo hoje, anos e anos e anos depois, ainda é muito vivenciada por quem vive nessa ilha do Chipre. A guerra é uma coisa terrível, todas as guerras, mas as guerras civis talvez sejam as piores, quando velhos vizinhos se tornam novos inimigos. E essa ferida social que gera inúmeras situações dolorosas para os moradores cipriotas, tanto do lado turco quanto do lado grego, é um dos pontos que a gente vai aprofundando ao longo do livro, entendendo que a história da Daphne e do Costas vai muito mais além até do que eles mesmos. É uma história de um povo, é uma história de uma nação que foi rachada por questões que eu não vou me aprofundar aqui, até porque estou recém conhecendo um pouco dessa história do Chipre, mas que acabam impactando emocionalmente as pessoas de uma forma que é muito difícil superar. E aí a gente vai entendendo assim como a Daphne lida com isso, como o Costas lida com isso, e como o passado se torna um fantasma que é difícil de ser encarado. E eles têm essa resistência em conversar com a filha sobre tudo isso, mas ao mesmo tempo isso vai aprofundando ainda mais essa distância. E aí na história também a gente vai conhecer uma tia da Ada, que era irmã da Daphne, que vem conhecer ela, enfim, depois de muitos anos, porque as famílias não se falavam, porque como havia uma rivalidade, né, de um grego casar com uma turca,
mesmo os dois sendo do mesmo país, mesmo sendo cipriotas. E a partir dessa chegada da tia, as coisas começam a se mexer também um pouco. E a figueira, eu esqueci até de falar de um elemento muito interessante, que a figueira, então, ela é plantada no quintal da família ali da Ada, e tem um inverno muito rigoroso chegando, e para proteger essa figueira, o Costas faz algo que eu não imaginava que se fazia, que era possível. Ele enterra a figueira para depois desenterrar, né? Então enterra quando está o frio muito intenso, porque ela não é uma árvore nativa, assim, bem adaptada. E aí até tem um tutorial, se um dia você precisar enterrar uma figueira, aqui tem 10 passos que explicam como você faz isso. E eu não sabia que isso era possível. Mas enfim, tem um simbolismo muito bacana quando ele enterra a figueira. Quando essa figueira, ela se retrai no inverno, né, para ser protegida. E a ideia é que depois, quando esquenta de novo, né, ele desenterra e que a figueira sobrevive a todo esse processo. Isso mostra também a força que essa planta tem, né? Mas aqui eu vejo muito mais sob um ponto de vista meio simbólico. O que é... Porque no início do livro a gente tem essa figueira sendo recolhida para debaixo da terra. E aí ela vai nos narrando várias coisas enquanto ela tá lá. E a história vai andando a partir disso, né? Não em torno da figueira, mas extremamente conectada com a história dessa figueira. E aí lá mais pro final a gente tem o encerramento desse inverno tão rigoroso e o retorno dessa figueira para a superfície. E eu acho que descreve muito bem o sentimento que esse livro traz. A gente se enterra junto, né, com essa figueira, com esses personagens que estão cada um mergulhando no mundo interior. E daí depois a gente tem esse momento de, por mais que seja sofrido, porque parece ser um processo difícil, em que quebram-se alguns galhos, em que há alguns ferimentos, alguns traumas na árvore, nesse processo todo, mas que depois ela pode se reerguer. E eu acho que é muito significativo que a autora traz aqui com essa simbologia da figueira. Outro ponto que a gente vai encarar nesse livro é a violência de amigos da Daphne e do Costas. Em especial a gente vai entendendo um pouco da história dos donos da taberna onde eles viviam, que também era um turco cipriota, né? E um grego cipriota que mantinham essa taberna. E eles são personagens extremamente cativantes e tudo mais. E outras situações em que a gente vai vendo que as pessoas vão sofrendo a violência da guerra de uma forma bem difícil. E aí, nós também temos, em determinado momento, um entendimento sobre o processo de encontrar desaparecidos da guerra, o quanto é difícil, doloroso. A Daphne tem um determinado espaço ali onde ela começa a trabalhar com escavações para encontrar desaparecidos do período da guerra, que muitas pessoas foram mortas e foram enterradas em lugares sinistros, assim, isolados, sem direito a um enterro, sem direito a um comunicado para a família. E aí tem outros casos que vão surgindo de outros países, como o Chile, né, como a Espanha. Ela vai discutindo essas situações com algumas colegas ali nesse trabalho. E que também eu faço uma relação, né, com a questão do enterrar, do desenterrar. E aí a gente vê o quanto esses traumas vão atingindo graus de complexidade ainda maiores, né? Não é simplesmente uma ilha que se dividiu e vocês vão para cá, vocês vão para lá, fica cada um do seu lado.
Não, tem vínculos que se romperam, tem situações de violência intensa que surgiram, e passar por esse sofrimento todo não é algo que possa ser simplesmente descartado com facilidade. É importante um processo de trabalho desse trauma. Assim como as árvores, né? A gente tem essa questão das árvores surgindo, que as árvores passam por seus traumas também na sua casca, na sua estrutura. É muito interessante que o Costas, ele é totalmente apaixonado pelas árvores e tem uma visão de mundo a partir desse lugar, e isso vai inspirando muito a gente a entender que essa árvore precisa, às vezes, esses traumas vão ficar ali, né? Vão ficar na madeira, vão ficar registrados. E inclusive tem um trecho que fala que um trauma é como uma rachadura nesse tronco. Eu até anotei aqui. Tem várias coisas que eu até passei para esse planner aqui. Eu vou ler alguns trechos aqui para talvez dar uma palhinha do sabor que é a escrita da Elif, que eu tô fascinada. Os humanos são muito estranhos, cheios de contradições. É como se precisassem odiar e excluir na mesma medida que precisam amar e acolher. Outro trecho aqui, que fala mais sobre a questão do trauma. Se, como dizem as famílias, se assemelham a árvores, estruturas arborescentes com raízes emaranhadas e galhos individuais que se projetam em ângulos estranhos, os traumas familiares são como resina espessa e translúcida gotejando de um corte na casca. Escorrem por gerações. Isso é bastante trazido, né, o quanto a dor ela vai atravessando essas gerações, não por uma questão mística e tal, até o livro brinca também com algumas questões assim, mas tem algo ali, né, dos não ditos, do trauma familiar, dos pais da Ada, que ela sente essa história, mesmo sem saber totalmente o que aconteceu. Ela sabe que tem algo nebuloso, algo sombrio que fica ali na mãe dela, no pai dela. Outro trecho: será que cada geração começará inevitavelmente onde a anterior havia desistido, absorvendo todas as decepções e sonhos não realizados? Então essa questão geracional, a árvore também é essa família. Mais do que essa família, talvez a árvore seja a representação do povo cipriota, né, ou de tantos outros. Ela acaba sendo uma metáfora para várias coisas. E é isso. Já falei bastante, meu Deus. Só leiam, sabe? Leiam. É difícil de largar, e eu fiquei me enrolando para terminar, inclusive, esse livro, porque é apaixonante. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Beijos e até a próxima.